São Paulo de Piratininga tinha uma missão jesuítica, a maior cidade da América Latina. Foi fundada como uma missão religiosa por um colégio real jesuíta. A vila foi inicialmente povoada por colonos portugueses e 2 tribos indígenas. Em 1554, alguns bandeirantes e missionários jesuítas, como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundaram o povoado de São Paulo dos Campos de Piratininga. Sua aldeia missionária foi estabelecida em um planalto entre 2 rios. Os habitantes de São Paulo dos Campos de Piratininga, chamados paulistanos, eram muito pobres. Alguns sardinistas paulistas começaram explorações chamadas bandeiras, em busca de metais e pedras preciosas. As expedições renderam comércio, escravos e metais, que eram muito importantes para a economia. O café entrou no Brasil pelo norte. O grão começou a tornar-se importante a partir de Rio de Janeiro, onde conheceu solos, temperaturas, altitude e extensões de terra favoráveis para o seu cultivo. Quando chegou em São Paulo, atraiu muitos imigrantes. O café, embora fosse cultivado no oeste paulista, especialmente em Campinas e Ribeirão Preto, produziu seus maiores efeitos na cidade de São Paulo. Um exemplo é a família Prado, a maior produtora de café do Brasil, que apenas em uma de suas fazendas abrigou 3,4 milhões de pés de café. As tecnologias de transporte sempre foram determinantes para a formação urbana de São Paulo. Quando se alia uma posição geográfica estratégica e uma infraestrutura que reduz o custo de transporte, a cidade de São Paulo ganhou impulso para crescer. O transporte do café se tornou mais rápido e mais barato, o que incentivou a maior produção. A chegada da tecnologia fez surgir a primeira indústria de São Paulo. Foi a fábrica de tecidos, fundada em 1872 pelo Major Diogo Antônio Barros. As estradas de ferro e os imigrantes não foram o único legado do café para as indústrias de São Paulo. Quando a superprodução do grão, a contínua queda dos preços e a crise de 1929 arrasou a produção paulista. A riqueza acumulada pelos fazendeiros deixou de ser investida no café e passou a ser aplicada na indústria. Assim cresceu muito a indústria e a tecnologia, e fez formar a Grande São Paulo, que é a grande metrópole que nós conhecemos hoje. O processo migratório foi um dos fatores importantes para o desenvolvimento de São Paulo. Sendo assim, aprendemos que foi um movimento organizado pelos barões de café, através de publicidades falsas para os imigrantes, a fim de atrair essas pessoas para trabalharem para esses senhores de forma semelhante à escravidão. Contudo, o governo assumiu e passou a trazer esses imigrantes para as lavouras de café e começou a acomodá-los através de hospedarias, que eram lugares para acolher e encaminhar os imigrantes aos novos empregos, que eram em fazendas que solicitavam a mão de obra que desejavam. Atualmente, São Paulo foi e continua sendo a porta para imigrantes, e principalmente emigrantes, que se mudam a fim de novas oportunidades de emprego, os quais ajudaram no processo de miscigenação, povoamento, principalmente no sul, e de conhecimentos políticos, sociais, culturais, também tanto na mão de obra no setor rural como na área industrial. Além disso, vale a pena ressaltar que os africanos não são considerados imigrantes por serem levados à força. A língua portuguesa carrega diversas influências linguísticas dos germânicos, do latim, dos indígenas, dos árabes e africanos, que ao longo dos séculos contribuíram para a formação do português como conhecemos hoje, e tornando-o um exemplo vivo da diversidade cultural e histórica que moldou a identidade linguística brasileira. Durante a nossa excursão para São Paulo, tivemos a oportunidade de conhecer o Museu da Língua Portuguesa e, por meio dele, compreender como nossa língua é um patrimônio imaterial do povo brasileiro. Percebe-se que grande dessa parte vem pela sua importância histórica, cultural e social. Ela é um símbolo de identidade nacional e um instrumento de inclusão e preservação da memória coletiva. É por meio dela que os brasileiros se comunicam entre si e com o mundo, seja na escrita ou na oralidade, sendo assim considerada uma manifestação cultural do povo brasileiro, capaz de uni-los e permitindo suas trocas de ideias, informações, expressões culturais
e a capacidade desses exercerem suas cidadanias e terem voz ativa na construção do país. É por meio dela também que as expressões artísticas, como a literatura, a poesia, a música e o teatro, ganham vida e são transmitidas de geração em geração. A língua portuguesa também desempenha um papel importante na preservação da memória histórica do Brasil. Através dos documentos escritos em português ao longo dos séculos, é possível conhecer e compreender a trajetória do país, seus acontecimentos passados, suas lutas e conquistas. Por isso, a língua pode ser considerada como um tesouro nacional, que deve ser valorizado, estudado, preservado e celebrado por todos os brasileiros. A arte em São Paulo hoje é um reflexo da diversidade e da efervescência cultural que permeia a cidade, com uma cena artística vibrante e pulsante. São Paulo se destaca como um importante polo de produção e disseminação artística no século XXI. Nas ruas da cidade é possível encontrar uma infinidade de galerias, museus renomados e uma grande variedade de espaços culturais dedicados à arte contemporânea. Em nosso roteiro, visitamos diversos lugares que possuem essas efervescências culturais, com artes modernas do século XXI. Entre os espaços estão o Museu de Arte de São Paulo, que apesar de ficarmos pouco tempo lá, conseguimos ver a linha histórica das artes. Começando das mais recentes para as mais antigas e analisando cada uma, foi possível enxergar como ao longo do tempo a concepção de arte vai mudando. Por exemplo, observando essas artes mostradas no vídeo, é possível identificar como a arte é diferente e como cada uma tem suas características. Esses locais ofereceram para nós a oportunidade de vivenciar experiências únicas e se conectar com diferentes formas de expressão artísticas. Essas artes geram reflexões e debates sobre as questões sociais, políticas e culturais do nosso tempo. Os artistas paulistanos do século XXI estão explorando diversas mídias e linguagens artísticas, desde pinturas, esculturas e fotografias, até instalações, performances e arte digital. Analisamos que suas obras são marcadas pela experimentação, pela originalidade e pela capacidade de provocar emoções e questionamentos. É nesse cenário rico e inspirador que a arte em São Paulo floresce. Os artistas locais têm a liberdade de expressar suas ideias, explorar novos conceitos e romper barreiras criativas. Em muitos prédios na cidade, tanto empresariais como de moradias, era possível observar diferentes pinturas nos prédios, deixando a cidade mais e mais colorida. Eles buscam dialogar com o presente, abordando temas relevantes e urgentes, como a diversidade, a desigualdade, o meio ambiente e as questões de gênero. Portanto, falar da arte em São Paulo hoje é reconhecer a vitalidade e a relevância dessa cena artística contemporânea. É valorizar o trabalho dos artistas que, com sua sensibilidade e talento, contribuem para enriquecer nossa cultura e ampliar nossa visão de mundo. É se deixar envolver pela energia pulsante da cidade e mergulhar nas múltiplas formas de expressão que a arte nos oferece. Por isso, hoje, é possível analisar São Paulo como uma cidade nova, moderna, eclética, que representa todos esses estilos, todas essas culturas. O ecoturismo é uma fonte de renda em São Paulo. O estado possui uma rica diversidade de paisagens naturais, como parques, reservas ecológicas e áreas de preservação, que podem atrair turistas interessados em atividades ao ar livre, trilhas, observação de fauna e flora, entre outros. Isso pode impulsionar a economia local através do turismo sustentável, que em outros estados também é muito praticado. Na nossa passagem por São Paulo, tivemos a experiência de visitar 2 lugares com paisagens fantásticas. Uma delas foi o Cossorova Ecopark, que pelas suas formas geológicas, planáuticas e coestiforme, junto com o clima e a presença de rochas sedimentares, favoreceram a formação de desníveis dos rios, que formam também cachoeiras, um dos lugares mais bonitos que conhecemos. Além disso, o ecoturismo desempenha um papel fundamental na proteção da biodiversidade. Ao promover a visitação responsável e consciente de áreas naturais, cria oportunidades para que as pessoas se conectem com a natureza e desenvolvam um senso de apreciação e valorização dos recursos naturais. Ao experimentar a beleza e a importância dos ecossistemas em primeira mão, os turistas são motivados a se tornarem defensores do meio ambiente. Isso resulta em um maior apoio à conservação das áreas naturais,
bem como a implementação de práticas sustentáveis de uso dos recursos. Além disso tudo, o ecoturismo gera recursos financeiros para a preservação ambiental. Através das taxas de entrada de atividades turísticas e serviços relacionados, as áreas naturais podem ser mantidas e protegidas. Esses recursos são, então, reinvestidos na gestão das áreas protegidas, no monitoramento da biodiversidade, na educação ambiental e em projetos de pesquisas. Ele desempenha um papel importante na promoção do desenvolvimento sustentável. Ao atrair visitantes, impulsiona a economia local, criando empregos e oportunidades de negócios. Isso incentiva as comunidades locais a valorizarem os recursos naturais como ativos econômicos e a adotarem práticas que garantam sua conservação a longo prazo. Em resumo, o ecoturismo desempenha um papel crucial na proteção da biodiversidade, ao promover a conscientização, gerar recursos financeiros e promover o desenvolvimento sustentável. Ao adotar práticas responsáveis, podemos desfrutar das maravilhas da natureza, enquanto contribuímos para sua preservação a longo prazo. Na nossa passagem por São Paulo, podemos observar isso a partir das duas paisagens que nós visitamos, tanto o Ecoparque de Cossorova, onde nós fizemos algumas atividades, entre elas a trilha, onde nós apreciamos algumas paisagens como a cachoeira, como também a Fazenda Tosano, onde podemos observar uma paisagem totalmente diferente daquilo que a gente já experienciou. A policultura é um sistema agrícola que se baseia no cultivo de diferentes culturas em uma mesma área. Ela promove a diversidade e a interação de diferentes espécies vegetais. Alguns dos principais benefícios da policultura é a maior diversidade de alimentos produzidos. Com o cultivo de várias culturas, os agricultores podem oferecer uma variedade maior de produtos para o consumo, o que é benefício tanto para a saúde das pessoas quanto para a segurança alimentar. Ela também contribui para a preservação da biodiversidade agrícola, evitando a dependência de poucas espécies e reduzindo os riscos de perdas de colheita, devido a pragas ou doenças específicas. Combinando diferentes culturas em uma mesma área, é possível aproveitar melhor os nutrientes do solo, evitando seu esgotamento e reduzindo a necessidade de adição excessiva de fertilizantes químicos. Como também resulta em alimentos mais saudáveis e na preservação da qualidade ambiental. Essa diversidade dificulta a propagação de pragas e doenças específicas. Também tem a melhoria da qualidade do solo, pois contribui para a ciclagem de nutrientes, enriquecendo o solo com matéria orgânica e melhorando sua estrutura. Em relação a São Paulo, a policultura é uma prática agrícola que tem ganhado cada vez mais espaço na região. Com o objetivo de diversificar a produção e promover a sustentabilidade, muitos agricultores têm adotado o cultivo de diferentes culturas em suas propriedades, oferecendo uma ampla gama de alimentos frescos e saudáveis para o consumo. Os agricultores têm a oportunidade de comercializar uma variedade de produtos, atendendo a diferentes demandas do mercado. Isso promove o desenvolvimento econômico sustentável e fortalece a agricultura familiar na região. Em resumo, a policultura é um sistema agrícola que traz diversos benefícios, pois promove a diversificação da produção, contribui para a segurança alimentar, melhora a qualidade do solo, fortalece a economia, entre muitos outros. Outro assunto que é importante falar é sobre a introdução de espécies exóticas para o controle de pragas, que podem apresentar diversas problemáticas. Uma das principais é o risco dessas espécies se tornarem invasoras, ou seja, se estabelecerem e se proliferarem de forma descontrolada, causando danos ao ecossistema nativo. Quando uma espécie exótica é introduzida em um novo ambiente, ela pode não ter predadores naturais ou competidores, o que lhe confere uma vantagem competitiva sobre as espécies nativas. Isso pode levar a um desequilíbrio ecológico, com a espécie exótica dominando e suprindo a biodiversidade local. Podem interagir de forma imprevisível com as espécies nativas, competindo por recursos ou até mesmo se alimentando delas, podendo levar à diminuição dessas populações e até mesmo à extinção de algumas espécies locais.